Olá, queridos, tudo bem? Vocês sabem o que é um verbo vicário e uma vírgula vicária? Você sabe o que é? Então, a partir de agora, você saberá o que é um verbo vicário e o que é uma vírgula vicária, porque isso é uma coisa relativamente simples, né? A ideia do elemento vicário tem até, não sei se vocês sabem, uma relação com o vigário lá da igreja. Eu gosto de contar essa historinha porque eu acho que fica mais fácil para você memorizar, não é? O que é o vigário? O vigário é um padre, né, ou um religioso que ocupa muitas vezes um espaço, uma vaga deixada pelo pároco, que seria o padre principal de uma paróquia. Quer dizer, o pároco, ele não pode estar em todos os lugares, ele, né, tem muitos compromissos. Então, para dar conta de todos esses compromissos, muitas vezes o vigário vai ocupar o lugar do padre. E aí, o que tem a ver vigário com vicário? Tudo a ver. Por quê? Porque o verbo vicário também é esse verbo que ocupa o lugar do outro. E a vírgula vicária também. Ela ocupa um espaço deixado por algum elemento. Então, esses elementos, né, o vigário e o vicário, têm lá na sua matriz a noção de ocupar uma vaga, certo? Eles são elementos que têm a mesma matriz e entram aí no idioma com essa acepção. Então, agora, quando você ouvir falar em verbo vicário, você já lembra lá do vigário e já faz a associação. E se tiver alguém aqui que entenda muito bem da logística, né, do funcionamento da Igreja Católica, e eu estiver dando alguma informação errada aí sobre a atual conjuntura da Igreja Católica em relação aos párocos e aos vigários, vocês, por favor, não fiquem acanhados, podem me corrigir, não tem nenhum problema. O que eu estou falando aqui é da natureza da palavra, quer dizer, a palavra vigário tem essa origem associada à noção de ocupar essa vaga. Não sei também se vocês sabem, mas muitas palavras, não é? O fonema k virou g, certo? Quer dizer, o que esse a gente representa com o C virou G. Aconteceu, né, com o gato, aconteceu aí com o vigário, né? Era vicário, tanto que existe aí na Igreja Católica a noção, a palavra do vicariato, não é? A palavra se mantém o fonema original. Então são todas palavras aí irmãs vindas da mesma família. O vigário, o vicariato, o vicário. E afinal de contas, professora, a conversa tá boa, mas o que é esse tal de verbo vicário e essa vírgula vicária? Bom, vou convidar vocês para mudar de tela comigo, porque é uma coisa muito simples e vocês vão aprender rapidinho. Bom, percebam o seguinte, gente, se eu disser assim, ó, eu comi peixe, meu marido carne, ora, o que esta vírgula faz aqui no enunciado? Vejam que ela ocupa o espaço da forma verbal comeu. Quando eu digo eu comi peixe, meu marido carne, o que eu estou dizendo é que meu marido comeu carne. Mas o verbo não veio fazer o serviço dele aqui. O comeu não apareceu aqui. Quem ocupou a vaga? Por isso eu contei a história lá do vigário, né? Quem aqui está ocupando a vaga do verbo? É a vírgula. Então, chamarei a vírgula de vírgula vicária. Por que não vigária? Porque no nome da vírgula se manteve o som lá do latim. Tudo bem? Bom, se eu dissesse assim, né? Eu gosto de português, minha irmã de história. Vejam, colocaria uma vírgula aí entre minha irmã e de história. E o que essa vírgula faria? Ocuparia o espaço do gosta. Eu gosto de português, minha irmã gosta de história. Mas aí, para não repetir o gosta, a gente coloca uma vírgula. Tudo bem? Bom, isso é a vírgula vicária. Eu falei que era simples, não é? E o verbo vicário, professora, o que é? Bom, na língua portuguesa temos dois verbos que funcionam como verbos vicários. São os verbos ser e fazer, tá?
esses verbos frequentemente vão substituir outros verbos na sentença para que não ocorra uma repetição que pode deixar o texto enfadonho, pouco elegante. Então, muitas vezes, para não repetir algum verbo, a gente coloca no lugar desse outro verbo uma forma do verbo ser ou uma forma do verbo fazer. Então, vamos ver como isso acontece? Se eu disser assim, ó, ele vai casar e será comigo. Então, vejam, quando eu digo ele vai casar e será comigo, o que esta forma do verbo ser faz aqui? Ocupa o espaço da locução verbal vai casar, que já apareceu aqui e eu não quero repetir. Ou seja, o que o verbo ser faz aqui? Substitui o outro verbo, como o vigário faz com o pároco. Por isso, ele aqui vai ser considerado um verbo vicário. E se eu dissesse assim, ó, se ele pergunta, é porque não sabe. Vejam que quando eu digo é porque não sabe, esse é, gente, isso não é verbo ser na sua acepção natural. Esse é aqui o pergunta. Se ele pergunta porque não sabe. E eu coloquei quem no lugar do pergunta? O verbo ser. Porque o verbo ser tem esse papel, ele é um verbo que nesses casos fica esvaziado de sentido e assume o sentido de quem? Do verbo que ele está substituindo. Por isso, vou dizer que o verbo ser aqui, nesta sentença, é um verbo vicário. É simples, não é verdade? Bom, e o verbo fazer? Professora, você disse que o verbo ser funciona como verbo vicário e o verbo fazer também. Sim, eu digo assim, ó, ele estuda e o faz com afinco. Poderia também dizer só faz, tá? Ele estuda e faz com afinco. Mas normalmente, sobretudo na linguagem escrita, em uma linguagem mais trabalhada ou em uma situação mesmo oral, mas um pouquinho mais cuidada, nós usamos o verbo fazer acompanhado do oblíquo o, quando ele funciona como um verbo vicário, certo? Então, ele estuda e o faz, quer dizer, aqui com o fazer, ele pode funcionar sozinho como vicário, mas vai funcionar muitas vezes como vicário associado ao oblíquo o, certo? E o que esse o faz, né? Esse para aqui significa? Significa que ele estuda e estuda com afinco. E se eu disser assim, né? Minha mãe cozinha e o faz muito bem. O que o faz aí? Cozinha muito bem. Não é verdade? Então, o verbo fazer também funciona como um verbo vicário. Muitas vezes, lembre-se, no caso do fazer, associado à forma oblíqua o. Então, eu tenho aqui o fazer funcionando como verbo vicário. Certo, gente? Então, eu vou convidar vocês aqui para a nossa outra tela para dizer a vocês muito obrigada por ficarem comigo até o fim deste vídeo e para dizer que eu espero, sinceramente, que o meu conteúdo seja útil para vocês, tá? A gente se vê na próxima semana. Um beijo enorme. Tchau.